Bolsonaro anda obcecado com a possibilidade de ser preso. A interlocutores próximos chegou a dizer que reagiria na base da bala. Olha só, comecinho de agosto, colunas políticas lotadas de informações sobre Bolsonaro e seu maior medo. Que medo? O de ser preso. E claro, o de ver os seus presos também. Que seus? Os filhos, porra. É disso que eu tô falando. Que informações são essas que apareceram nas colunas políticas? Trataremos de cada uma delas. Não sem antes trazer aqui esse vídeo, feito por alguém que certamente ama muito Bolsonaro. Produção da oposição. Saca só. Prevaricação, charlatanismo, epidemia com resultado de morte, infração a medidas sanitárias, incitação ao crime, incompatibilidade com a dignidade, honra e decoro do cargo, abuso de poder, subversão da ordem pública, destruição do meio ambiente, incitação aos militares, crimes contra a humanidade. Viu como é possível cometer todos esses crimes e continuar sendo presidente da República? Mas também é possível mudar essa história. Sinistro. Muito bem, Bolsonaro na cadeia. Que informações temos sobre esse assunto ou essa possibilidade nesse comecinho de agosto? Eu disse aí, colunas políticas lotadas de informações. Vamos começar por qual? Que tal Mônica Bergamo, Ana? Foi. Tá contigo? Tá comigo. Bolsonaro diz acreditar que pode ser preso se sair da presidência. Presidente diz que reagirá, segundo interlocutores, e que não é ingênuo, como seus antecessores, que foram parar atrás das grades. Muito bem, o que está rolando aí? O Bolsonaro confidencia seu medo a interlocutores próximos, sempre muito leais, batem o fio lá para Mônica Bergamo. E o que acontece? O que acontece é o texto que você vai ver a seguir. Tem pelo menos 4 caguetas aí que foram lá e falaram: ô Mônica Bergamo, o cara tá se mijando nas carças. Olha lá, Ana. Com dificuldade de se recuperar nas pesquisas eleitorais, a hipótese estaria deixando o presidente cada vez mais inquieto e, de acordo com alguns interlocutores, transtornado em alguns momentos. Eu gostaria de ver aquelas fotos dele com a cara distorcida. Enfim, não vou entrar aí. A coluna ouviu nessa segunda-feira, dia 1º, 4 relatos diferentes que variam apenas em relação ao tom do presidente quando discorre sobre o assunto. Segundo políticos e autoridades que não integram o governo, mas que conversaram com ele nos últimos dias, Bolsonaro tem dito que reagirá e que não será preso com facilidade. Muitas informações, né? Transtornado, está conversando ali com gente do primeiro escalão, dizendo que está com medo de ser preso, dizendo que vai reagir. Aí, pô, ficam algumas dúvidas, né? Transtornado? Quão transtornado? Tipo chutando a parede? Tipo falando palavrão? Falando palavrão com certeza. Né? Tipo, que mais? E que reação é essa? Vai reagir quando forem tentar prender o cara? Que tipo de reação? Aí a gente pula da Mônica Bergamo para o Guilherme Amado, que é outro que apurou essa treta aí, Ana. Olha lá. Bolsonaro mostra desespero ao falar sobre ser preso. Atiro para matar. Isso é uma aspa. A aspa completa. Ouça, ouça. Eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso. Prefiro morrer, disse Bolsonaro sobre o que enxerga como conspiração para prendê-lo. Caraca! É isso aí. Vocês entendem a gravidade disso? Na cabeça dele, ou pelo menos o que ele diz que está na cabeça dele é isso. Existe uma conspiração contra mim, não vou ceder, não sou ingênuo e cairei atirando. Esse é o cara, né, que quando foram roubar a moto dele lá, roubaram a moto e a arma com a qual ele ia atirar no assaltante, né? Então é um gargantão, né, Ana? De qualquer forma, vamos ver o que ele disse em reunião lá, ó. O Guilherme Amado está contando pra gente.
Agitado, falando de maneira descontrolada, Bolsonaro causou um impacto em especial quando disse qual seria sua reação caso a polícia batesse à sua porta para executar uma ordem de prisão. Aspas, eu atiro para matar, mas ninguém me leva preso. Prefiro morrer, fecha aspas, afirmou o mandatário. Ana, a gente sabe que ele vem pensando muito nisso porque ele vem falando muito nisso. Em quase todas as aparições públicas recentes, do começo do ano para cá, tem essa conversa aí, não serei preso, ou jamais serei preso. Tem outra variação que é, a liberdade é mais importante que a vida. Então sempre esse papo, né? Eu vou continuar livre, eu não serei preso, e daí por diante. Com frequência ele também menciona a Jeanine Áñez, aquela da Bolívia, deu o golpe lá, sentou na cadeira do gabinete do presidente durante um tempo, aí o partido do Evo Morales voltou ao poder, ela foi presa e foi condenada a 10 anos de prisão. O Bolsonaro está tentando trazê-la para o Brasil, conceder asilo, mas não vai rolar, ele não vai conseguir. Fato é que a mulher está presa, certo? Chegou a entrar em depressão, coisa seríssima, está numa situação assim deplorável, e o Bolsonaro pensa nela. E diz assim, jamais serei uma Jeanine, entendeu? Porque ele olha para essa mulher e fala, puta que pariu, se esse aí for meu futuro, eu não aguento. E não aguenta mesmo, mano. Vamos ouvir ele falando da Jeanine aí. Verdade, do conhecimento e da última passagem bíblica. Nada temeis, nem mesmo a morte, a não ser a morte eterna. Tenho certeza, eu jamais serei uma Jeanine. Jamais. Porque primeiro eu acredito em Deus e depois acredito em cada um de vocês que estão aqui. A nossa liberdade não tem preço. Digo mais, como sempre tenho dito, ela é mais importante que a nossa própria vida. Porque um homem, uma mulher sem liberdade não tem vida. Tá bom. Em determinado ponto aí ele também disse, essa foi engraçada, que nós podemos até viver sem oxigênio, mas não sem liberdade. Ele mandou essa. Procura tenta. Ana, ele fala sobre isso dia sim, dia também, e ele tem muitos planos para não ser preso. Claro que dar tiro em quem for prendê-lo não é o plano que ele tem. O plano que ele tem é ganhar no voto. Se não ganhar no voto, tem todo o discurso golpista. Se o discurso golpista não funcionar, tem uma outra alternativa, que é manter o foro privilegiado mesmo depois de sair da presidência. Vamos para o UOL, que o UOL vai ser assim o caminho para a gente começar a entender essa possibilidade de impunidade que ainda resta para o Bolsonaro. Repetida em maio deste ano em um evento em São Paulo. Porque mais da metade do meu tempo eu me viro contra processos. Que até já falo que eu vou ser preso. Por Deus que está no céu, eu nunca serei preso. Ele diz que nunca será preso. Lembrando que 2 ex-presidentes já foram presos. Lula e Michel Temer foram presos depois de deixarem o mandato de presidente da República. O petista chegou a ficar 580 dias na prisão. Já Temer, que foi conduzido 2 vezes às celas por denúncias de corrupção, acabou solto sempre em menos de 10 dias. Essa possibilidade é real, Fabiola. Não se vislumbra a perspectiva de o presidente ficar muito tempo na cadeia, porque os acordos que se firmaram durante o governo dele transformaram essa perspectiva em algo remoto. Mas a possibilidade de o Bolsonaro ser preso, essa perspectiva é real. O nó desse novo dilema que assedia a democracia brasileira não é o medo do Bolsonaro de ser preso. A questão é saber como as instituições vão reagir à tentativa do presidente de obter uma imunidade preventiva, caso se confirme a sua derrota nas eleições presidenciais. Caramba, ouviu aí? Imunidade preventiva. Do que o Josias estava falando? Eu vou tentar explicar. O Bolsonaro e seus aliados querem aprovar uma PEC. PEC é proposta de emenda constitucional. E é o que o nome diz, o nome é autoexplicativo. Emenda, é uma emenda lá na Constituição. E essa emenda, esse adendo, esse puxadinho, estabelece o quê? Que o presidente da República, depois de deixar o cargo, ele vira um senador vitalício. E quando ele vira um senador vitalício, o que acontece? Ele mantém o foro privilegiado.
Essa é a ideia. Essa é a ideia. Esse é o plano, talvez D, talvez E, não sei. Mas tá aí, tá quicando essa bola e a oposição já está falando a respeito. Eu tenho aqui, vou trazer para a Ana o posicionamento do Flávio Dino, liderança lá do Maranhão. Ana, vamos só com o título, que eu tenho a entrevista do Dino aqui, daí ele mesmo explica. Vamos lá. PEC que cria cargo de senador vitalício para blindar Bolsonaro é inconstitucional, diz Dino. Muito bem, isso é na Carta Capital, porque foi para a Carta Capital que o Flávio Dino concedeu essa entrevista, né? Então, assim, dá para emendar na Constituição? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes encaixa, às vezes não, sacou? E essa emenda aí, ele diz, não encaixa, porque a Constituição contraria isso. Bora ouvir o Dino. Uma saída desonrosa, porque é uma saída de fuga e, ao mesmo tempo, dificilmente compatível com as chamadas cláusulas pétreas, uma vez que a nossa Constituição, logo no seu primeiro artigo, é muito claro no sentido que o poder será exercido por representantes do povo, representantes, ou diretamente pela própria população. É isso que está no artigo 1º da nossa Constituição. E no artigo 60, parágrafo 4º, estão, entre as cláusulas pétreas, o voto direto, secreto, universal, periódico, como a base, o instrumento de geração do poder político. Então, um senador vitalício me parece incompatível com essa lógica republicana e democrática que o Brasil adota. Nós não temos família monárquica, família imperial no Brasil, embora, de vez em quando, apareçam essas notas, não, porque fulano, herdeiro da Casa Imperial. Que Casa Imperial? A Casa Imperial foi destituída no dia 15 de novembro de 1889. É isso aí. Deu para sentir o cerne, o centro do argumento? Então, na Constituição diz assim, você pode ser senador, se você for eleito e tiver voto. Aí eles querem colocar uma emenda que é assim, você pode ser senador, se você já foi presidente. Só que uma coisa contraria a outra, né? A condição para ser senador é passar pela eleição e ter voto. Então não dá, não tem como. É inconstitucional. Mas aí também não seria a primeira inconstitucionalidade vinda do governo Bolsonaro. Tem quem chame isso, Ana, de pacto de pacificação institucional. A Ana matou quando a gente falou disso aqui antes. A Ana disse assim, isso aí é sequestrar a República. O cara está com as instituições na mão e está exigindo um resgate, que é essa PEC para que ele não seja preso. Tá aí, Ana, continua essa discussão, hein, Ana? Continua essa discussão. Achei que a gente ia se livrar disso bem rápido, fosse só assim um balão de saio. Mas pelo jeito não, Ana. Olha, tem algumas coisas para dizer a respeito disso. Assim, a primeira é o evidente, assim, o quanto Bolsonaro já não é de agora, já faz tempo. Lá atrás ele já estava dizendo que ele só saía da presidência, era alguma coisa assim, né? Preso ou morto. Agora é só morto, né? Como esse assunto, né, de ser preso tá na cabeça dele o tempo inteiro, né? Quer dizer, ele sabe muito bem das coisas que fez, óbvio, né? Não é nenhum espanto, mas para entender o quanto isso está o preocupando, né? A segunda questão aí que eu ia comentar lá no meio quando eu estava lendo, né? Todo mundo falando, né? O quanto o Bolsonaro está desesperado. Né, os interlocutores aí falando, né, do descontrole dele com relação a essa questão, mas está faltando aí as capas, né, de revista com a foto dele, com a cara, né, contorcida, como acontecia com a presidenta Dilma, né? Mas, enfim, vamos seguir em frente, assim. Por falar em imagem, a imagem dele naquele vídeo que você mostrou no começo, muito interessante também, né? Apesar da gente não ver ele, o desespero estampado, né, como eu acho que deveria, a face do Bolsonaro vai se tornando símbolo, né, de muita tragédia, muita desgraça e muito mal feito, né, para tentar resumir, né, o trabalho dele, né?